Boa tarde. Boa tarde a todos. Para dar prosseguimento ao nosso segundo simpósio internacional, debateremos agora um assunto muito contemporâneo, que está bastante em voga agora, que é a migração da enfermagem, né? A gente tem visto que há muitos enfermeiros pensando na migração como opção para evolução profissional, e tem se mostrado uma opção muito interessante em diversos países do mundo. Nós aqui teremos a oportunidade de debater com 3 profissionais que têm essa experiência. Nossa intenção é que cada um coloque a sua experiência e depois, na medida do possível, a gente ainda consiga fazer um debate geral com algumas perguntas, tá? Então, primeiro, eu vou chamar aqui para o nosso debate a doutora Roseli. Boa tarde. A doutora Roseli, ela é mestre em enfermagem e hoje ela é enfermeira no Brasil, formada em 2008, e hoje ela atua nos Estados Unidos. Doutora Roseli, bem-vinda. A sala é sua, fique à vontade para nos colocar a sua experiência. Muito bem-vinda. Eu posso falar, a minha experiência no Brasil, eu sou formada aqui, porque no Brasil, na verdade, quando eu saí daí, eu não tive tanta oportunidade, e eu me formei em administração de empresas, um bacharel em administração, né? Aí, quando eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar e pagar pelos meus estudos. E eu comecei a enfermagem em 2004 e eu me formei em 2008. Em Massachusetts. Basicamente, passei pelo começo da enfermagem aqui, onde muitos enfermeiros começam pelo hospital, e é onde você tem mais experiência. Eu não tinha, pela idade também, né? Eu não consegui nenhuma vaga aqui no estado de Massachusetts, porque normalmente eles colocam uma pessoa bem mais nova, e eu já tinha chegado aos meus 30 e tantos. E aí eu acabei indo para a Califórnia, como enfermeira de UTI, Medical ICU. Eu fiquei por lá por um ano, peguei toda a experiência que eu necessitava, e meu esposo tentou até uma transferência para a Califórnia, mas não deu certo, então eu voltei e trabalhei na área de transplante no hospital. E foi aí que minha carreira deslanchou, depois que eu trabalhei com um transplante de órgãos sólidos, e daí eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre a enfermagem do lado de fora do hospital, na parte comunitária, a saúde pública. E até hoje eu estou nessa área. Eu saí do transplante mais ou menos há uns 5, 6 anos, e eu tenho trabalhado com a saúde pública, pessoas de baixa renda e com doenças crônicas. E é isso que eu faço hoje. Eu trabalho tem um grupo de enfermeiras, mais ou menos 30 enfermeiras, a gente treina eles com relação a doenças crônicas, e a gente trabalha nisso. Eu tenho uma outra área que eu trabalho também, que é hospice. No Brasil é cuidados paliativos, mas é um pouquinho mais avançado, porque o enfermeiro aqui, ele pode assinar o óbito, ele dá o óbito, o pronunciamento do paciente, e a gente trabalha diretamente com a doença e a morte, o manejamento da morte, né? E a maioria das pessoas que escolhem uma coisa que no Brasil, eu não sei, eu não estou a par, é com relação a direções que você toma para a sua saúde. Você quer ser ressuscitado, você quer ser entubado, então, determinados levels que levam a pessoa a querer ter seus últimos dias na sua casa confortavelmente. Então, esse é o objetivo do hospice aqui, que é cuidados paliativos, que é deixar esse paciente vir a óbito em casa confortavelmente. Eu não sei se isso tem no Brasil, eu estou um pouco desatualizada, mas aqui nessa área, principalmente no norte e leste dos Estados Unidos, é bem mais comum, então é uma coisa mais aceitável, né? Pela cultura também. E, basicamente é isso. Eu vejo muitas
Ainda deveria ter melhorias na parte da enfermagem em si. A enfermeira tem muitas obrigações, muitas responsabilidades. Aqui nós também passamos por um board de mais ou menos 265 questões, e você tem que tirar 80% delas para passar. E aí eles te dão uma licença. Essa licença é válida a cada 2 anos. Você não faz o board, mas você tem que fazer classes equivalentes para manter você atualizada com relação à enfermagem, aos tratamentos, coisas básicas. E você pode ter múltiplas licenças, como eu tenho no estado da Califórnia, onde eu trabalhei. Eu agora apliquei para um outro estado para poder trabalhar mais remotamente, fazendo algumas consulta? Trabalhar remotamente de casa, trabalhando com triagem com os pacientes com doenças crônicas. Então, eu já apliquei para uma outra licença. Então, a facilidade, depois que você mantém a sua licença nos Estados Unidos, é muito fácil de pegar reciprocy, uma licença de um outro estado. Eles vão pelo que você tem. Se você tem se você tem seu nome limpo com a licença que você trabalha correntemente, você tem direito a pegar uma licença de um outro estado. Então, facilita muito. Hoje em dia, há muita necessidade de enfermeira aqui. Eles estão abrindo agora abertamente para todos os enfermeiros que ainda não são enfermeiros, outros países também, pelo fato de não ter enfermeiro. Por exemplo, o mês passado nós perdemos 3 enfermeiras, um time só, um time de 30. E a concorrência é muito grande, porque, claro, você quer procurar melhores métodos de trabalho, você quer ser respeitado acima de tudo. Aqui, o sindicato não funciona muito. Eu participo de um sindicato de Boston, mas ele, às vezes, não é bem visto. Então, é uma região muito difícil. Então, você não tem, assim, todos os seus direitos. Por exemplo, aqui perto de casa tem um hospital que as enfermeiras estão em greve há praticamente 2 anos e meio. E as pessoas contratadas, as enfermeiras são contratadas, elas não sabem muito, porque elas vêm fora do estado, então não sabe as regras aqui, e o paciente é que acaba sofrendo com isso, né? Porque aí vem o cuidado, a atenção naquele determinado departamento, por exemplo, emergência, muita doença crônica aqui, né? A gente fala, a palavra é exacerbation, a pessoa chega num ponto que ela não tem como se cuidar em casa, então ela acaba indo à emergência para ser cuidada, e é quando esses hospitais acabam sofrendo, porque não tem pessoas com qualificações para poder trabalhar, para atender melhor essa população. Então, fica muito difícil. Então, hoje, depois da pandemia, nós perdemos muitas enfermeiras, principalmente no início. Eu perdi colegas que nunca sonhei que fosse passar por isso, e elas foram infectadas e, infelizmente, vieram a óbito. Mas é uma tarefa difícil agora, conseguir colocar tanta enfermeira no mercado. As escolas são bem restritas, porque, com relação ao estudo, você precisa provar que você sabe, não tem outra maneira. Você passa o board. Eu tenho amigas que demoraram muito tempo para passar nos testes de qualificações, mas depois que você passa, aí é um caminho aberto. Você pode crescer muito aqui com relação à enfermagem. E como no Brasil, eu estou encantada com as palestras. Eu, particularmente, estou aprendendo muito, e depois eu vou revisitar essas páginas e vou aprender mais, principalmente na terminologia brasileira, português, né, que é difícil para mim. Nós temos muitas áreas, é um leque de opções que você pode fazer, né? E hoje, muito mais do que nunca, a parte da telemedicina, como está crescendo, né? E como você atende os pacientes. Eu trabalho para uma companhia aqui que, no Brasil, eu acho que eles são donos da Amil, United Healthcare. Eles são muito grandes na parte de medicina. Eles mandam um tablet para a casa da pessoa, do paciente, e esse paciente é acompanhado por uma nurse practitioner, que é uma enfermeira que tem posições. Ela passa num board também, e ela pode diagnosticar, e ela pode prescrever medicamentos para esse paciente. Então, esses pacientes, hoje, eles são mais atendidos, e principalmente o paciente da parte pobre,
que há muitos aqui. Principalmente aqueles, a parte de, eu falo a população americana, mas há muito uma população hispana aqui, muito grande, que trabalharam muito, mas colocaram muito pouco na aposentadoria. Então, hoje eles têm muito pouco dinheiro, pensão no final do mês. Então, a beleza disso é que tem um estado que pode bancar muita coisa. Então, esse paciente precisa de medicamento, esse tipo de plano que eu trabalho hoje, ele pode ter medicamento, nutrição. Nós servimos como é que fala? 2 refeições diárias para esse paciente, de segunda a segunda, entregue para eles. Talvez, às vezes, no final de semana, eles dão uma parte congelada, que eles podem esquentar no fim de semana, e americano adora uma comida congelada. E essa população é servida se ele não tem fraldas, nós temos todos esses equipamentos. Ele não tem uma cama certa, nós temos cama. Então, nós promovemos a saúde desses pacientes, cuidando de pequenos detalhes da vida deles, mas esse é um estado na parte leste e norte dos Estados Unidos que tem ainda condições de manter essa parte para as pessoas de pouco income, pouco salário mensal. Então, nós ajudamos com isso. E a empresa que eu trabalho atualmente, ela faz isso. Então, é a parte social, a parte mental também, a gente tem muita, que está crescendo muito, infelizmente, após pandemia, a parte psíquica do paciente tem decaído bastante, então tem um suporte que são as assistentes sociais. Aqui eles estão formando assistente social em milhões, porque há necessidade. E então o paciente tem esse time interdisciplinário que suporta ele na comunidade. Quando ele está no hospital também há uma sequência, mas assim, falando de um estado que tem uma população menor, é muito mais fácil de você manejar, né? Então não tem comparação com uma Califórnia, que é totalmente falida, e então fica mais difícil você servir o paciente desta forma, né? Porque não há recursos. Aqui ainda há muito recursos. Ultimamente, o que eu tenho feito, e eu trabalho muito com a população chinesa, a população russa e a população hispana, de todos os países que você possa imaginar, tanto América Latina quanto Central América, e é bem grande e é bem necessitada, e a gente consegue manter a saúde deles, principalmente doenças crônicas, insuficiência cardíaca, diabetes, que é muito alta, enfisema pulmonar. Então, nesses pacientes, a gente tem protocolos. Eu trabalhei muito em cima com a minha companhia, em cima de protocolos a serem criados para que a gente seguisse, e dessa forma a gente consegue manejar melhor esta população. Basicamente é isso que eu faço, e nos finais de semana, por eu falar o espanhol, não tão bem, mas dá para quebrar o galho, eu atendo esse serviço de hospice, mas eu sou mais para intervenção de crises, porque nós brasileiros, nós somos multiuso, nós sabemos intervir em crises com mais facilidade do que muitas outras raças. E eu agradeço por ter nascido no Brasil e ser brasileira, porque a gente sabe dominar melhor. Então, eu sou sempre chamada a resolver crises, principalmente na hispana, porque nós seguimos a mesma filosofia. Nós acreditamos que nós temos que ser ressuscitados, e não importa o que aconteça, a gente quer ir para o hospital. Então, é nessa hora que eu entro, porque, infelizmente, tem alguns casos que não se dá para fazer mais nada, a doença já tomou conta. Então, a gente procura ajudar as famílias, conversando e dando muito amor e carinho acima de tudo, porque eu acho que isso daí é o que sente mais. Perfeito. Me perdoa. Não, tá perfeito, Roseli. É pior ainda, eu não lembro as palavras em português, me perdoem. Até o momento está perfeito, muito obrigado pela sua experiência. Quando você citou aquela questão das vontades do paciente, no Brasil é um assunto que está começando a ser discutido agora, que são as diretivas antecipadas de vontade. No Brasil está bem inicialmente esse tema ainda, aí pelas informações que eu tenho está bem avançado, né? Bacana essa experiência. Desculpe eu tinha entendido que você se formou no Brasil, mas maravilhosa a experiência que você se formou aí.
Eu queria ter me formado no Brasil, eu saberia melhor falar com todo mundo, né? Eu me sinto assim analfabeta, não tendo uma terminologia médica correta, mas eu ainda quero passar um bom tempo no Brasil. Na primeira palestra de hoje, alguém falou de estágios, eu falei, será que eu posso? Mas é um Mas é sonho. muito legal a sua experiência, que a nossa ideia no debate é colocar isso mesmo, experiências diferentes, em países diferentes e de formatos diferentes. Você se formou aí, hoje é enfermeira aí. Nós temos a colega que se formou no Brasil e atua em Portugal. Tem um outro colega que se Legal. formou no Brasil e hoje atua e prepara enfermeiros para os Estados Unidos. Então, essa variedade é bem legal, e é isso que a gente agora, é isso que nós vamos fazer. Eu vou chamar outra colega agora, que tem uma outra experiência. Fica aí, Roseli, nós vamos Eu tô ainda debater aqui. mais. Eu vou agora convidar uma outra enfermeira, que é a Valéria Duarte. Ela, sim, é enfermeira graduada no Brasil, pós-graduada em Unidade de Cuidados Intensivos, enfermeira do trabalho e licenciada em enfermagem e gestão em saúde. Ela realizou a equivalência da formação dela em Portugal e concluiu isso em janeiro de 2021. Muito bem-vinda, Valéria. Obrigada. Estão todos a me ouvir? Sim, estamos ouvindo. A sala é sua, fica à vontade para compartilhar a sua experiência conosco. Obrigada, obrigada. Deixa eu só abrir aqui. Eu não sei se eu consigo abrir. Eu tinha preparado um slide para passar, eu não sei se eu consigo. Só para me direcionar um pouquinho no que eu vou falar. É curto, a minha conversa com vocês vai ser muito curta, né? Até porque não temos lá grande tempo. Deixa eu só ver se eu consigo, Marcelo, colocar esse slide. Compartilhar só um pouquinho. Ok. Valéria, consegue me Oi. ouvir? Consigo, Gabriel. Aqui na tela do seu navegador tem um botão ali na parte inferior Peraí, escrito. Gabriel. Peraí. Oi? Aqui na parte inferior do navegador tem um botão escrito compartilhar. Sim, já clicou nela. Só falta aqui selecionar ecrã, ou a tela ou janela. Exatamente. Aqui, vou selecionar outra coisa aqui. Apresentação, slide, PowerPoint. Isso aqui, permitir. Ok, tá aí. Perfeito. Ai, gente, desculpa, viu? Então, estão todos a me ouvir, né? Me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Pronto, obrigada. Então, assim, aí uma breve apresentação, então, né, o Marcelo já tinha falado qualquer coisa a respeito da minha formação, então, realmente, eu sou formada pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, concluí a formação como enfermeira em 2002, mas antes eu também já tinha uma experiência como técnica de enfermagem também, então, desde 96 que eu estou na área da enfermagem no Brasil. E aí tenho essas pós-graduações, unidade de terapia intensiva, docência em enfermagem, enfermagem do trabalho e gestão em saúde pública. Esta sou eu aí com a minha bandeira da minha nova pátria, né? Então, só para dizer que Portugal é um país muito, muito, muito pequeno, né? Quando a gente compara em termos de população, nós temos uma população de 10 milhões de habitantes em Portugal, né? 10.347.892. Desse total, nós temos o número de enfermeiros em Portugal, são 78 mil, né, sendo que 64 mil são femininos, 18 mil são masculinos. Né, aqui também é uma profissão que é predominantemente feminina. E os enfermeiros brasileiros cá em Portugal, nós somos em torno de 309, né? E desses 309, 283 são mulheres e 26 são homens. Isso são dados recentes da Ordem do Enfermeiro, que é quem nos representa aqui, em termos de comparação com o nosso Corém aí do Brasil, né, Coen? Né? Então, aqui para a gente fazer o nosso processo de reconhecimento, aqui em Portugal, nós temos 3 níveis de reconhecimento acadêmico, né?
Nós temos o reconhecimento automático, esse reconhecimento ele serve apenas para os graus de mestrados e doutorados. Nós temos o reconhecimento de nível, que é mais um reconhecimento, porque que há uma diferença entre bacharelado e licenciatura, né? Licenciatura, eles usam muito esse termo aqui para Portugal, e o bacharelado no Brasil. Então, na verdade, eles têm essa diferença entre os dois, mas que no fundo é tudo a mesma coisa. Até hoje, de verdade, eu não consegui entender o que que é esse reconhecimento de nível, o que que eles querem. E no final das contas, nós temos o nosso reconhecimento específico, que é o que nós enfermeiros fazemos, em termos da nossa graduação, que é onde eles vão fazer a validação do grau de diploma. Vão ver o que nós estudamos no Brasil, vão fazer a comparação com o que eles, em relação à grade curricular, oferecem aqui no curso de licenciatura. O nosso grande problema em termos de comparação em estudos do Brasil e Portugal é que aqui em Portugal eles têm uma carga horária de estágio muito alta. Eu estou falando quando comparo com a época em que eu me formei. Eu, por exemplo, eu me formei numa universidade privada, onde eu fiz 805 horas de estágio. Quando eu chego aqui em Portugal, eles pedem 2.400 horas de estágio. Eu quase caí, né? Quase morri e tive um troço. Ou seja, eu tive que correr atrás de 1.400 horas de estágio. E foi o que eu fiz, tive que fazer. O processo de validação desse reconhecimento é burocrático, é caro, e em 2019 mudaram as leis, e que terminou dificultando um pouco mais, algumas faculdades pararam de fazer esse reconhecimento, então algumas faculdades só que fazem, e em cima disso, sabendo da dificuldade e sabendo do interesse, porque nós temos uma população de enfermeiros brasileiros ainda por fazer essa equivalência imensa. Então as universidades, acredito que sabendo dessa condição, aproveitaram e deram assim um boom inflacionário em relação aos preços, né. Então hoje é caro. Você até consegue fazer algumas universidades públicas, mas o processo é extremamente criterioso e muito mais dificultoso. Eu acho que eu estou indo muito rápido, tá bom assim nesse tempo, gente? Estão me ouvir, né? Tô sim. Oi? Olá? Estamos a te ouvir aqui. Pronto, obrigada. Desculpa, tá tão silencioso que eu fiquei preocupada agora. Então, eu coloquei aqui só em termos de curiosidades, eu acho que em relação à a diferença, né, curiosidade sobre a profissão do enfermeiro, de enfermagem aqui em Portugal. Só voltando um pouquinho em questão à minha licenciatura, minha equivalência aqui em Portugal, eu ainda tive que estudar 2 anos, né, embora eu tenha chegado aqui com quase 25 anos de experiência na enfermagem, com quase 15 anos de experiência, 15 ou mais, sei lá, já perdi até as contas, como enfermeira no Brasil, a nossa experiência como enfermeira no Brasil não vale absolutamente nada aqui, né, vale quando a gente vai atuar, trabalhar, mas o que vale mesmo aqui para contar, para fazer essa equivalência, é apenas o teu estudo, a tua graduação, é tudo que está lá no teu histórico, na tua ementa e no teu diploma. Então, em relação a algumas curiosidades, né, às vezes as pessoas são muito curiosas em relação a saber quais são um pouco as diferenças, né. Aqui, por exemplo, nós não temos o profissional técnico de enfermagem, nem o auxiliar de enfermagem, né. Aqui o profissional que auxilia o enfermeiro na prática diária é o assistente operacional, mas esse assistente operacional, ele não executa nenhum cuidado direto com o doente, ele nos auxilia no banho, ele nos auxilia a esvaziar um saco de sonda vesical, eles nos auxiliam buscando material, nos auxilia indiretamente, diretamente, só que nunca diretamente com o doente, né. Então fica mais nessa questão mesmo, apoio na higiene, mas sempre com o enfermeiro do lado. O salário aqui em Portugal também é baixo, quando a gente compara em relação à União Europeia. Em relação aos outros países, é em torno de 1.204 euros, e o enfermeiro trabalha em torno de 35 horas semanais em relação a instituições públicas. Em instituições privadas, o enfermeiro trabalha em média 40 horas.
né, e o salário também na instituição privada é um pouco melhor também, né, mas o pessoal sempre prefere a instituição pública, porque a gente termina tendo algumas benesses. E a grande maioria dos enfermeiros trabalham também em escalas rotativas, aqui não existem os nossos turnos no Brasil, 12 por 36 ou 6 horas diário, com 36 horas semanais. Os turnos aqui são com escalas rotativas, e os enfermeiros todos fazem todos os horários, fazem manhã, fazem tarde, fazem noite, salvo algumas especificações, né, tipo quem acabou de ter bebê pode escolher, por exemplo, trabalhar num turno que seja mais propício em relação a ela e ao filho, quem está amamentando também pode ter direito a escolher um horário, quem já passou dos 50 anos, por exemplo, tem o direito de escolher não fazer noites, né, então os turnos variam sempre, os turnos não são, por exemplo, com horas fechadas, 8 horas cada turno, não, por exemplo, o turno da manhã são 8 horas, o turno da tarde são 7, e o turno da noite são 10 horas, né, então a gente trabalha, às vezes muitos hospitais seguem a rotina de fazer, por exemplo, o enfermeiro vai trabalhar hoje de manhã, amanhã ele trabalha à tarde, no dia seguinte ele faz o turno da noite, no outro dia ele descansa, no outro ele folga, então é mais ou menos isso. E também só para uma questão também de curiosidade, algumas diferenças também que a gente tem de nomes, né, a colega anterior estava dizendo que ela tem muita dificuldade, como ela estudou nos Estados Unidos, né, que ela não conhece o nosso vocabulário. Olha, eu cheguei aqui em Portugal achando que o falar português no Brasil me ajudaria, claro, é muito diferente, né, se fosse uma outra língua, por exemplo, o inglês, eu acho que eu teria sofrido muito mais, mas quando a gente chega em Portugal falando o nosso português com o nosso sotaque brasileiro, a gente encontra, assim, muita diferença, em termos de pronúncias, de palavras, né, e pronto, né. Então aqui eu só coloquei isso aqui mesmo só para ficar mesmo essas curiosidades que a gente sempre tem, né, por exemplo, no Brasil a gente chama a parte do coração do átrio aqui aurícula. A primeira vez que eu entrei na sala de aula que a professora falou aurícula, eu fiquei 3 horas tentando entender, eu só fui perceber que era o átrio depois por conta do contexto, que a gente estava tendo era alguma aula sobre, eu acho que era insuficiência cardíaca. Equipo de soro no Brasil, né, aqui a gente chama de sistema de soro. Atadura no Brasil, aqui nós chamamos de ligadura. Sonda vesical no Brasil, aqui é algália. Curativo no Brasil, é penso aqui. E aqui é uma confusão, porque o penso aqui pode ser um penso rápido, pode ser um penso higiênico, pode ser um penso. O penso rápido é o nosso band-aid. O penso higiênico é o nosso absorvente. E o penso é um curativo. Então, isso causa uma grande confusão, às vezes, no nosso entendimento. Injeção no Brasil aqui é pica. E no Brasil chamamos de comadre papagaio, pelo menos em São Paulo, porque eu sei que tem algumas regiões no Brasil também que falam um pouco diferente. E aqui é arrastadeira e urinol. E isso é muito engraçado quando a gente se coloca num contexto hospitalar, porque a gente se perde completamente nessa terminologia. Então, é impressionante como as coisas divergem, né, nos países em que falamos praticamente a mesma língua, né, e temos coisas tão distintas, né. E só mais uma coisinha aqui que eu queria dizer, assim, né, que a imigração, na verdade, ela é um ato de coragem e, às vezes, até por desespero. A gente vê muitas pessoas virem para Portugal, vendem tudo o que tem, chegam, não se preparam, às vezes por grandes problemas que encontram nos seus países de origem, vêm para cá achando que vai ser uma coisinha um pouquinho mais fácil e não é. Imigrante é sofrer diariamente, né, ser imigrante é um sofrimento diário. Por qualquer problema, a gente sofre por saudade, a gente sofre com preconceito, a gente sofre com desrespeito, a gente sofre com descrédito, com dúvidas, muitas crises de ansiedade, porém a gente tem que tentar nunca deixar se abater, né, se superar e tentar ser sempre melhor todos os dias. A gente tem que estar sempre se mostrando, se provando e se superando, porque em relação eu vou falar do meu sentimento em relação Brasil-Portugal, né, o Portugal vê sempre o brasileiro
como um colonizado, né, a gente tem essa nossa questão histórica é muito latente ainda, né, então vê muita gente ainda como colônia, e não imagino o tanto que nós já crescemos, né, a potência que nós viramos, inclusive mesmo na enfermagem, nós temos uma enfermagem brilhante, né, mas assim, ainda é muito difícil os portugueses aceitarem a gente quanto profissional e que somos tão capacitados quanto eles, né. O país para onde a gente migra nunca será o nosso, isso é fato, né, mas a gente tem que saber respeitar como se o fosse, né, a gente não pode querer transformar, porque isso será muito frustrante, pois a gente nunca vai conseguir. Então, às vezes, o que que eu percebo com essa frase? Eu percebo que muitas pessoas que cá estão, querem trazer o Brasil para cá, para Portugal e mudar culturas, mudar rotinas, mudar gastronomia, mudar isso, mudar aquilo. E não é, se a gente tá na casa dos outros, a gente tem que ceder um pouco às regras, né, dos donos da casa. E e pronto, né, e a gente tem que ceder e ser simplesmente e aceitar as condições que são nos impostas, né. Eu acho que é muito rápido, né, eu também, como a outra colega, eu também costumo falar muito, muito rápido, mas eu acho que é isso, eu já tô desde janeiro atuando como janeiro não, terminei minha equivalência em janeiro, tô desde maio, mais ou menos, porque foi muito burocrático o processo para a ordem me conceder a habilitação, mas eu estou desde então de junho atuando como enfermeira. Hoje eu trabalho no hospital público, eu trabalho numa unidade de AVC, agudo, né, a gente faz, o pós-imediato dos AVCs, né. Aqui tem um sistema que eles chamam de via verde AVC, e esses pacientes que aqui no caso eles chamam de utentes, vão para a nossa unidade, eh, de uma determinada região. E eu tô, assim, extremamente empolgada com essa nova oportunidade, porque como eu gosto muito de doente crítico, né, e o AVC agudo é um doente crítico, né. Então eu tô, assim, extremamente feliz com essa oportunidade. Eu também trabalho, né, como a grande maioria dos enfermeiros, eu também trabalho em outro vínculo, que é cuidando de idosos, né, estamos na Europa, e a Europa é mundialmente conhecida pela quantidade de idosos que temos, e aqui também não falta trabalho nessa área, inclusive a grande maioria dos enfermeiros que vêm para Portugal, que não conseguem fazer, a sua equivalência, terminam trabalhando com essa área, né, de idosos. E realmente tem muito campo, mas não trabalham como enfermeiro, né, até porque se nós imigrantes formos, eh, autuados trabalhando ilegalmente numa profissão que teoricamente, a gente não poderia, né, porque a gente só pode trabalhar aqui com a autorização da ordem, a gente nunca mais consegue essa ordem na vida, né, então pronto, é muito arriscado. Então, a gente tem que trabalhar mesmo como auxiliar e se submeter a isso até conseguir fazer o processo de equivalência. Ah, aqui também tem, o enfermeiro ele ainda é muito percebo que o enfermeiro é muito, muito submisso à questão médica, né, eu acho que no Brasil nós estamos um pouco mais evoluídos em relação a essa subordinação, e aqui eu acho que o enfermeiro brasileiro, eu noto que o enfermeiro brasileiro está se enveredando por um caminho de empreendedorismo, que é uma coisa, assim, que me fascina, né. Eu vejo colegas que estão abrindo clínica, estão abrindo empresas, cuidando de doentes em home care, estão fazendo pensos, estão fazendo curativos fora do hospital, abrindo consultórios. Eu acho isso impressionante. E eu não vejo essa dinâmica acontecendo aqui em Portugal. Eles estão muito estagnados, estão muito dentro daquela limitação dele. E uma outra grande diferença que a gente vê aqui, por exemplo, é as pós-graduações aqui, que são as especializações, eles chamam, né. Só existe alguns campos específicos, não tem essa gama de campos para você fazer uma especialização, como nós temos no Brasil. Então aqui eu acho que são 8 áreas só, pediatria, médico cirúrgica, saúde comunitária, bem, eu não vou lembrar de todas agora para dizer para vocês, mas e outro grande detalhe, o enfermeiro
só pode fazer essa especialização depois que ele tiver 2 anos de experiência, né. Ou seja, ele não pode sair da faculdade e fazer a pós-graduação não, essa especialização. Ele tem que esperar esses 2 anos. Inclusive, por exemplo, eu teoricamente me formei agora em janeiro, né, aqui em Portugal, eu só vou poder me inscrever num curso de especialização se tiver alguma área que me interesse, se depois que eu ti se não, apenas depois que eu tiver 2 anos de experiência atuando como enfermeira, inscrita na ordem e atuando, não é só ter a inscrição na ordem. Então, tem essas burocracias. E aqui o enfermeiro é o executor de todas as atividades, desde a aferição dos sinais vitais, o banho no leito, a higiene íntima do doente, a higiene oral, dos procedimentos mais simples aos mais complexos, somos nós quem realizamos, inclusive a alimentação, absolutamente tudo. Então, nesse contexto, nós temos também esse diferencial. O enfermeiro no Brasil, ele um pouco mais, fica mais na parte administrativa, os procedimentos já são um pouco mais complexos, né, mas aqui não. É do cuidado básico, desde o A a Z, nós fazemos absolutamente tudo, né. E eu acho que meu relato é isso, espero que não tenha sido muito corrido, eu agradeço muito ao Péricles, que foi a pessoa quem me convidou para estar aqui participando desse momento, e eu sempre digo que eu migrei já velha, né, com 45 anos, mas enfim, nunca é tarde, né, e o bom daqui de Portugal é que a gente com 47 anos a gente está na flor da idade, né, eu trabalho com enfermeiros que têm mais de 60, então a gente ainda é, como eles dizem por aqui, uma miúda, né. Obrigada, obrigada a todos, né, e pronto, é isso, o meu relato. Obrigado você, Valéria, pelo relato, sua experiência. É muito importante para a construção desse conhecimento que nós estamos buscando aqui, inclusive de comparação, né? Às vezes, talvez o enfermeiro brasileiro poderia ter uma visão distorcida que, em alguns lugares, a enfermagem pode ser considerada mais evoluída e talvez nem sempre seja dessa forma. Para continuar nosso debate, eu vou chamar aqui para debater com a gente agora o Flávio de Castro Nascimento. O Flávio é enfermeiro, formado no Brasil, enfermeiro de práticas avançadas, registrado na Flórida e também advogado. Então tem muito a colaborar. Muito obrigado, Flávio, pelo aceite do nosso convite. E a sala é sua. Fique à vontade para dividir a sua experiência. Obrigado, Marcelo. Eu vou ligar aqui um reloginho, porque eu falo muito e não quero assim estourar o tempo. Antes de mais nada, queria assim dizer da simpatia de ouvir os relatos aí, desculpe, da doutora Roseli, né? Achei assim, uma das pessoas mais simpáticas que eu já ouvi falando. Gostei muito de lidar com end of life, que a gente chama, né? que é o cuidado de hospice. Eu acho que exige de uma pessoa um coração muito grande e não é uma tarefa muito simples. Então, doutora, está de parabéns. Gostei muito também de ouvir a doutora Valéria falando, achei assim, muito legal a experiência em relação a outro país, o sotaque português. Eu só queria dizer, doutora Valéria, que eu nunca fui chegado à injeção, viu, minha querida? E no Rio de Janeiro, de onde eu sou, a palavra pica quer dizer uma coisa completamente diferente. Então, se o sujeito diz para mim aí que vai me administrar uma pica, eu saio correndo, atravesso o oceano a nado e vou culpar Pedro Álvares Cabral o resto da minha vida. Viu, querida? Mas muito bacana ver a experiência de outras pessoas. Em relação à enfermagem, eu sou do Rio de Janeiro, me formei pela Unirio, né, em 88, foi quando me formei pela Unirio, e trabalhei como enfermeiro os meus primeiros anos, me formei advogado depois, né, meu pai tinha um escritório de advocacia, eu fui trabalhar com ele, e me formei advogado pela Universidade Federal Fluminense em 95 e fiquei exercendo aí as duas funções, emergência pediátrica, CTI pediátrico e diálise, que é o que eu fazia à época, ao mesmo tempo que eu era advogado, né? Não me pergunte como, mas eu fazia essas duas coisas o tempo todo. Até que,
Eu vim aos Estados Unidos visitar um parente que morava aqui, eu achei que tudo muito legal, e ele então me disse: olha, aqui sempre precisa de muito enfermeiro. Eu me interessei pelo processo e fui fazer tudo, fiz o processo todo, e vim trabalhar aqui em 2007, contratado por uma empresa de diálise. Trabalhei em hemodiálise durante um tempo, diálise aguda, diálise crônica. Fui manager de uma outra empresa, né, de diálise, a Fresenius. A Fresenius é a maior empresa de diálise do mundo, né, também provedores de equipamentos de diálise. Logo após, eu resolvi dar um outro passo, voltei à universidade e então fiz aí o Master Degree para Nurse Practitioner, que a tradução literal seria enfermeiro avançado. E o interessante dessa informação é que, por mais que eu tente explicar, a melhor forma de explicar o Nurse Practitioner é uma explicação meio tosca, porque nem o enfermeiro gosta e nem o médico gosta, mas é a melhor que eu encontro. É o enfermeiro que ele trabalha com o médico. É isso, né? O meu trabalho hoje com nefrologia, ele é de consulta, diagnóstico, prescrição. Eu faço praticamente a mesma coisa que os nefrologistas fazem. Então esse é o trabalho do Nurse Practitioner. Existe aqui uma divisão muito grande entre estados, cada estado tem uma diferente liberdade para você exercer ao Nurse Practitioner as suas atividades, mas bem interessante essa área da enfermagem e da medicina. Algumas pessoas me perguntam se isso vai ser viável no Brasil algum dia, e a minha resposta categórica é não, por dois motivos muito simples. O primeiro deles é que existe no Brasil uma lei chamada Lei do Ato Médico, que define, aí o advogado falando, né, que define o que é ato médico, o que é ato privativo da medicina, e por esse motivo, o Nurse Practitioner ele não vai encontrar espaço legal, salvo se essa lei um dia cair, né? E o segundo motivo é que, pelo fato de não haver esse horizonte, pelo menos não um horizonte de curto prazo ou de médio prazo, como eu disse, talvez nem de longo prazo, a enfermagem brasileira ela não se encontra hoje preparada para exercer esse tipo de prescrição, né? Existe aí uma chave que você tem que clicar e virar dentro de você, porque uma coisa é você executar ordem médica, outra coisa é você ser aquele que vai determinar a ordem médica. Existe muita responsabilidade por trás disso, e eu acredito que precisaria de muita formação clínica e uma visão diferente da enfermagem nos cursos do Brasil para que o Nurse Practitioner entrasse lá. Curiosamente falando, eu encontro um paradoxo muito interessante em relação à enfermagem que é praticada no Brasil e a enfermagem que é praticada nos Estados Unidos. E vocês não vão me ouvir falar que a enfermagem na América é melhor que no Brasil, que a melhor saída para o enfermeiro brasileiro é o aeroporto, em hipótese alguma. Eu não gosto de pessoas que vêm para a América ou vão para outros países. Graças a Deus, as outras colegas que me antecederam não entraram nessa tentação que muitos entram, que é você ir para o exterior e começar a falar mal daquilo que você pratica no seu país de origem, de hipótese alguma. O que existe são diferenças técnicas e diferenças de função, até determinadas pelo próprio serviço de saúde. Então, por exemplo, o enfermeiro americano ele é muito mais clínico do que o enfermeiro brasileiro, e alguns motivos pelos quais o fato de que, por exemplo, aqui o enfermeiro, o médico, desculpe, e o nurse practitioner, essas pessoas não ficam no hospital. Eu não vou para o hospital e fico lá, eu não dou plantão, eu passo visita nos meus pacientes e vou embora. Né? Os outros médicos também, a mesma coisa. Então, o enfermeiro ele centraliza sobre si uma gama de responsabilidade muito grande. Então, o sistema de saúde praticamente obriga essa pessoa a conhecer tudo de laboratório, diagnóstico, intervenção, etc. e tal, porque ele meio que comanda o show dentro da unidade de saúde.
né? Do Brasil, você tem o plantonista e o tempo todo você tem lá. Aqui na unidade hospitalar, por exemplo, você tem na emergência, você tem o médico da emergência, alguns residentes, você tem intensivista em alguns CTIs, mas, no geral, quem toma conta de tudo é o enfermeiro. E, curiosamente falando, no Brasil, a nossa formação ela é muito mais clínica do que a formação americana. Isso é um paradoxo muito curioso. Eu digo isso porque eu dei aula de pharmacology aqui, alguns cursos, alguns nursing colleges, e o interessante é que, quando eu era também responsável pelo NCLEX, que é o exame que os enfermeiros têm que fazer aqui, de 2 nursing colleges, eu entendi que os cursos de enfermagem aqui, eles são bem aceitos, eles são reconhecidos, ou eles têm a sua graduação, eles avançam em termos de reconhecimento junto aos boards, que são os coréns, ou a ordem, né? No caso da minha querida doutora Valéria, de acordo com o percentual de alunos que são aprovados no NCLEX. Então, ou seja, é preciso que os nursing colleges, é preciso que as faculdades elas tenham alunos aprovados no NCLEX para que elas tenham o seu reconhecimento ao tempo todo sendo alimentado. O que significa dizer que a política que se adequa, pelo menos nos nursing colleges que eu tenho contato com eles, é uma política de passar no exame. Então, ou seja, o aluno americano, ele começa desde o primeiro período do seu nursing college, era assim que eu procedia com eles, fazendo questões de NCLEX. Enquanto no Brasil, não. Por exemplo, quando eu me formei em advogado, eu tive que fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando eu me formei em enfermeiro, não. Eu simplesmente fui até o Corém, dei entrada na minha papelada e saí de lá com o meu documento autorizado legalmente a sair administrando a injeção. Eu quase falei administrando pica, mas não vou fazê-lo. Administrando injeção em todo mundo. Então, ou seja, aqui o indivíduo ele precisa passar pelo exame do NCLEX para que ele possa, então, exercer a sua profissão. E como é o exame do NCLEX, a quantidade de aprovados que vai determinar aí se esse nursing college ele tem uma graduação boa ou não, as faculdades elas se preocupam muito em fazer com que o aluno passe no exame do NCLEX. Outra coisa que é muito interessante é que a maioria dos enfermeiros que querem vir para a América, e eu hoje eu montei uma empresa sobre isso, né, com consultoria, e também com o curso online sobre o NCLEX, eu mesmo que dou as aulas. O curioso é que a maioria dos enfermeiros que querem vir para a América não são recém-formados, até porque existe uma exigência da imigração americana em que você precisa ir de 2 anos de experiência para que você possa imigrar, imigrar no meu caso, emigrar, né, no caso de vocês, para os Estados Unidos. Então, ou seja, a maioria das pessoas que quer vir para a América, essas pessoas são enfermeiros já com alguma bagagem. E o interessante é que eu tenho dito em outros seminários que o NCLEX ele não tem absolutamente nada a ver com o fato de a pessoa ser enfermeiro estrangeiro. Não, o NCLEX não é feito para isso. O NCLEX é um exame que é feito para a aprovação dos alunos recém-formados das faculdades americanas. O que os boards de enfermagem dizem é que, bom, se você quer trabalhar aqui, o mínimo que eu preciso é que você tenha a sua graduação aprovada, o seu diploma, a sua licença de acordo com as exigências de um board, um Corém, de determinado estado, e interessante que o americano é bem federativo nesse aspecto, cada estado tem uma exigência diferente, como eu falei. O que serve para a doutora Roseli em Massachusetts talvez não sirva para o Flávio aqui na Flórida. Então, ou seja, o board ele quer que você tenha aí a sua qualificação, existem empresas que fazem isso, e após isso ele falou assim, tá bom, ok, sua próxima etapa é passar no mesmo exame que os alunos americanos fazem, então você também tem que prestar o NCLEX. Existe aí um pensamento meio vago nas diferentes redes sociais ou grupos de internet,
que o enfermeiro estrangeiro ele tem que fazer o NCLEX porque é próprio para verificar, não. O NCLEX, como eu disse, ele não tem absolutamente nada, nenhuma semelhança com nenhum exame no Brasil, ele não tem nada a ver com o Revalida, por exemplo, que o Ministério da Saúde ele aplica para a Ministério da Educação, desculpa, agora me falhou aí o órgão certo, para diplomas de profissionais do exterior que querem trabalhar no Brasil, eles fazem o Revalida, então não tem absolutamente nenhuma semelhança. O que existe é a necessidade de você provar que você é apto a ser enfermeiro. O NCLEX, ele hoje mudou um pouquinho da época que eu fiz na mesma época que a doutora Roseli provavelmente fez, era um exame com 265 questões, hoje ele é bem diferente, ele tem 145 questões apenas, e existe aí uma pontuação que, com um pouco mais de calma, eu posso explicar. Né? O interessante é que o NCLEX, ele de fato, ele determina se você está apto a exercer a sua profissão ou não. Né? Uma vez que você consiga exercer a sua profissão, existe aí uma outra etapa, que é a migração propriamente dita, né? Que ela pode ser feita por meio de um sponsor americano, empresas que contratam você no Brasil e trazem para cá, como foi o meu caso, o caso de outros, ou existe algumas empresas de advocacia que elas advogam o fato de que você pode meio que patrocinar o seu próprio green card, então você teria acesso ao seu green card com uma linha específica dentro das normas de imigração americana. A diferença que eu acredito que o enfermeiro brasileiro vai encontrar dentro do sistema de saúde americano são bem interessantes. Uma é a parte clínica propriamente dita. Existe aí uma necessidade muito grande que você domine determinados sistemas corporais, domine exames de laboratório, domine diagnóstico, domine reações técnicas. O sistema de saúde, ele por si só é diferente, né? Não melhor ou pior, mas ele é diferente do que se aplica no Brasil, então você vai ter necessidade de se adaptar a esse sistema de saúde. O sistema de plantão também é muito diferente, né? Aqueles famosos 12/36 ou 12/60 não existem aqui, né? Existe uma escala que você define com a sua chefia a cada mês, e ela é relativamente flexível dentro de uma certa necessidade do sistema. E uma coisa que é muito interessante, que é uma mística que eu tenho ouvido de muitas pessoas, é que o mercado americano ele estaria apto a receber qualquer um, ou seja, o mercado está tão desesperado, deixa eu aqui para eu não me atrasar, não falar demais, né? Que o mercado está tão desesperado e ele contrataria qualquer pessoa desesperadamente. E eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que isso não é verdade. Eu fui manager da Fresenius durante anos e muitas vezes, precisando de enfermeiros, eu neguei e não admiti vários por falta de conhecimento técnico. Então, ou seja, apesar do mercado ele ser um mercado exigente, apesar do mercado que tem uma demanda muito grande, existe assim uma necessidade de enfermeiros muito alta, como a doutora Roseli mencionou, muito alta, porém, as instituições de saúde, aí eu digo hospitais, clínicas, empresas de saúde em geral, elas têm aí por conta um negócio que em inglês chama liability, que é uma responsabilidade civil processual muito grande. Então, ou seja, a empresa não quer contratar uma pessoa que traga um liability muito grande, ou seja, alguém que pode, porventura, colocar a empresa de saúde em trouble, né, em problema no final por carência técnica. Então, ou seja, não é verdade que se contrata à torta e direito, não. Se contrata à torta e direito desde que esse profissional passe dentro aí de um escrutínio técnico que as empresas têm lá a sua formação, têm lá o seu parâmetro, o seu standard para exercer essa contratação. Então, se você está dentro daquilo, elas vão lhe chamar e às vezes até lhe patrocinar para o visto de imigrante, né? Ou se você não passa nesse standard, isso não vai acontecer.
Então, essa é uma outra mística muito interessante. Muita gente me pergunta como eu faço em termos de aprender inglês. O que eu diria a todos vocês é que existe uma fase documental que ela é muito chata, é muito burocrática, não sei se tão burocrática quanto em Portugal, mas ela é burocrática. É um processo de validação que demora 8, 10, um ano, às vezes 8 meses, 10 meses ou um ano. E eu diria para todos vocês que essa é a primeira fase que você deve colocar o seu bloco na rua, que é fazendo a fase documental. Uma vez que ela é demorada, e nesse meio tempo, você pode começar a estudar, né, tanto inglês como um preparatório para o NCLEX, que é um exame também que você precisa aí de uma certa dose de preparo para fazê-lo. Os termos técnicos são diferentes, né, o mesmo a dificuldade que a doutora Roseli colocou, que ela tem dos termos técnicos em português, muitos enfermeiros brasileiros têm a diferença dos termos técnicos em inglês. E são esses termos técnicos que vão aparecer no seu exame. Então, ou seja, é preciso que você aprenda e esteja lidando com ele. Eu tenho dito aos alunos que me procuram que é preciso que nursing na América ela entre no seu DNA, né? E que você aí tenha essa imersão e passe a pensar, ainda que à distância, como um enfermeiro americano, como se comportar dentro do sistema de saúde americano. Então, isso não é tão simples assim, e não apenas visando um exame NCLEX, né? Tem algumas pessoas que falam comigo que elas estão muito preocupadas com o exame NCLEX, mas eu diria que o exame NCLEX não é o fim de tudo, pelo contrário, o exame NCLEX é uma porta. No momento em que você abre essa door, então começa aí o real life, que é você encarar de fato ao mercado. Por exemplo, no Brasil não existe as famosas phone orders e verbal orders. Você tem lá o médico e ele prescreve tudo. Aqui não. Né? Por exemplo, eu estou aqui nesse seminário com vocês, meu telefone já tocou umas 4, 5 vezes, né, em enfermeiros me ligando para que eu faça alguma prescrição pelo telefone para determinados pacientes em alguma situação. Isso acontece muito e faz parte da rotina de trabalho do enfermeiro na América lidar com isso. Então, é uma diferença muito grande. A pessoa precisa ter aí um bom preparo clínico para esse tipo de coisa. E, por fim, para aqueles que já estão no mercado americano há um tempinho, eu sempre sugiro que você estude um pouco mais e faça aí o seu mestrado e faça o exame do board para ser NP, Nurse Practitioner, e você possa, né, que você possa ganhar uma independência maior de trabalho. Diria para vocês que é um degrau um pouco mais alto, mas eu, por exemplo, estou muito satisfeito com essa tomada de decisão e acredito que ela representa uma autonomia de trabalho muito grande. Não quer dizer que o mercado de RN seja ruim, muito pelo contrário. Né? Vou te citar de novo a doutora Roseli, o enfermeiro atestando óbito no estado de Massachusetts. Isso é uma autonomia vibrante, mas existe autonomia médica em que você consegue, né, à medida que você estuda um pouquinho mais e faz um outro exame. Ele é um pouco mais casca grossa, desculpa a expressão, do que o NCLEX, mas é perfeitamente factível para quem se dedica. Então, o que eu entendo nesse aspecto é que, número 1, para a gente concluir aqui, já que meu tempo já está acabando, é o fato de que a enfermagem brasileira ela é muito bem vista aqui na América pela sua formação muito clínica. Né? Eu, por exemplo, tive uma formação clínica muito boa, estágios muito bons, então isso faz um diferencial muito grande no momento em que você começa a trabalhar. Não faz diferença alguma durante o período em que você está graduando o seu diploma. Eu tenho dito aos outros que, sinceramente falando, aí repetindo o que a doutora Valéria também disse em relação ao Portugal, aqui, quanto sua especialização, sua pós-graduação, ela não quer dizer absolutamente nada. Tá? O que vai determinar isso é na hora de você discutir um contrato de trabalho com o sponsor, em que você já passou nos seus exames, ou seja, a graduação, a validação, melhor dizendo, do seu diploma em si, ela não diz muita coisa às suas especializações. Então, o que eles querem mesmo é enfermeiro
que esteja trabalhando no campo. Então, ou seja, eu diria que é interessantíssimo que você possa fazer essa validação, né, começar a estudar e, evidentemente, vamos combinar, aqui se fala inglês, né? Então, ou seja, o inglês aqui não é aquele famoso inglês de aeroporto, né, inglês de Disney, não é inglês técnico, onde você vai precisar se expressar em inglês, você vai precisar pegar phone orders em inglês, vai ter que dar determinações e explicações em inglês. Então, o inglês tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, o que eu costumo dizer às pessoas é que comecem pela sua validação e comece aí a sua estrutura de inglês, e que você possa estudar o máximo possível e que você possa, no fim de tudo, determinar se esse é o caminho que você, de fato, quer seguir. Uma vez que você faça isso, que você então possa se dedicar aí de corpo e alma a esse projeto. Não apenas por dinheiro, né, apesar de os salários aqui serem muito bons, mas você ganha em dólar e gasta em dólar, é uma realidade que você também precisa saber. Os salários são bons, o enfermeiro tem um reconhecimento muito grande, as portas estão abertas para qualquer pessoa do mundo que queira exercer a profissão e que tenha aí um escrutínio técnico razoável para que você possa vir e trabalhar. Os Estados Unidos é um país maravilhoso, eu gosto muito daqui, né? Em termos de comparação com o Brasil, como eu disse, existem prós e contras. Adorei quando a doutora Valéria falou que o enfermeiro aqui tem que matar um leão por dia, e é verdade, você está fora da sua casa, você está fora do seu país, você não está dentro do seu ambiente natural, e você precisa, então, se adaptar um pouco à cultura local, aquilo que você está vivendo, né? Mas, dentro de uma linha geral, eu confesso a vocês que não me arrependo, assim, nem um só dia da decisão que eu tomei, e muito feliz com aquilo. Me encontro à disposição aí para responder qualquer pergunta que vocês, porventura, tenham, e agradeço aí, doutor Marcelo, mais uma vez, a oportunidade de estar falando para vocês, de estar aqui, né? É sempre um prazer a gente poder dividir pensamentos, poder dividir conhecimento, dividir experiência e aprender um pouco mais com outras pessoas que estejam aí no mesmo ramo de atuação. Tá? Então, queria agradecer aí a vocês. Doutor Marcelo, a bola é sua se a gente tiver aí algum tipo de pergunta apto a responder. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Flávio. Maravilhosa a sua explanação e a explanação das outras colegas enfermeiras. Eu vou tomar a liberdade de fazer algumas perguntas, vou tentar dirigir. A Roseli está com a gente ainda, Roseli? Sim. Valéria, tá. Primeiro eu quero fazer para a Roseli. Né? Existe um mito, como o título da nossa palestra inicial, Mitos e Verdades, né? Foi muito interessante que vocês colocaram alguns mitos e várias verdades e algumas igualdades, bem como as diferenças entre a enfermagem brasileira, portuguesa e americana. Mas, Roseli, se você puder nos explicar brevemente, um dos mitos que eu já ouvi aqui no Brasil, né, é que nos Estados Unidos não existe técnico, não existe auxiliar de enfermagem, todos são enfermeiros e tudo é lindo. Me parece que isso não é bem verdade, existem algumas diferenças, claro, com nomenclatura diferente, mas você poderia dar uma resumida para a gente nisso? Sim, a auxiliar de enfermagem é a CNA, o Flávio pode me ajudar com isso também, ele sabe bem. Você precisa fazer um teste básico, se você sabe tirar a pressão do paciente, e você tem uma licença, claro, não tão, mas você tem um número, você é registrado pelo estado pelo qual você presta serviços. A LPN, que é a nurse, como é que fala? Técnica, né? O técnico de enfermagem tem Licensed Practice Nurse, né? Licensed Practice Nurse. A gente também chama de Low Payment Nurse, ok? Oh my goodness! Don't do that. But, elas trabalham e trabalham muito bem.
nessa área que eu estou trabalhando pela United, eu não posso admitir LPNs, né? Eu não posso. Mas elas trabalham muito bem. E, olha, você teve enfermeiras LPNs que, olha, só faltava ela puxar um pouquinho mais no estudo e passava no board muito fácil, porque são boas enfermeiras. E como eu sempre disse, nós brasileiros somos muito especiais. No meu time, eu admiti 5 enfermeiras. Todas elas vieram do Brasil, formadas, sabem muito. Então, quando eles, na minha gerência, na minha higher management, como a gente fala, eles chegam e falam, brasileira, eles ficam tranquilos. Por quê? Porque nós sabemos o que estamos fazendo. E as enfermeiras que trabalham aqui conosco, elas vieram de várias extensões de aprendizado. E elas só têm a trazer muito para a gente, com relação a conhecimento e... Elas aprendem, claro, porque há modos, né? Como o Flávio falou, você tem que seguir a nomenclatura deles. Mas nós temos os melhores profissionais, são os nossos enfermeiros brasileiros, do Brasil. A gente é a melhor exportação que os Estados Unidos poderia wish for. Não sei a palavra, esqueci a palavra. É uma diferença, mas tem que ser tudo... Eu comecei como CNA, eu limpava casas, comecei a limpar a casa e comecei a aprender, porque o inglês não chegava. E como o Flávio disse, tudo no telefone. Foi aí que eu aprendi a minha realidade nua e crua, foi quando eu passei no NCLEX, trabalhei com kids com cerebral palsy, como é que fala? Paralisia cerebral, né? 6 meses aqui, fui chamada para a Califórnia para trabalhar num medical ICU. Eu pedi a Deus para o telefone não tocar, o telefone tocava, mas foi para me preparar, porque hoje, literalmente, tudo que eu falo tem que ser em inglês, né? E a gente aprende, né? E é muito importante essa fase, a gente só aprende. E hoje eu estou, como o Flávio falou, eu estou procurando. Eu estava muito confortável na minha zona de gerenciamento, até que houve umas mudanças aqui. E uma das minhas mães americanas, porque, como eu falei para vocês, eu limpei casa durante 8 anos para pagar para os meus estudos. E uma das minhas mães resolveu pagar. Ela falou, em vez de você chegar lá na hora do... Como é que fala? Will. Testamento. Na hora do testamento, você vai ter tanto de dinheiro. Ela falou, eu prefiro dar para você em vida. Então, os 3 anos de Family Nurse Practitioner Program está pago. Então, agora, eu só tenho a responsabilidade de passar, né? Como eu já acabei de passar a farmacologia, Advanced Pathophysiology, mas a gente vai aprendendo. Mas nós, brasileiros, nós temos... A Valéria pode falar isso. Ela é formada no Brasil. Eu queria ter sido formada no Brasil, eu nunca tive oportunidade. Mas nós temos uma ginga especial, o tratamento e todo o clínico, que é muito importante no Brasil. Você está exposto a muito mais coisas. A Valéria pode confirmar. Maravilha. Obrigado, Ozeli. Uma outra questão, Flávio, que às vezes a gente que está navegando vê na internet, e depois eu quero perguntar para a Valéria fazer uma comparação nesse sentido, é que, já que os Estados Unidos aceita enfermeiros, existe esses níveis diferentes, de forma tradicional, Flávio, é possível outros níveis da enfermagem migrar, além do enfermeiro? O enfermeiro, eu sei que existe todo Olha, não sei se é um programa, mas é possível? É possível. O que acontece, aí a gente não está falando de mercado, Tom Marcelo, a gente está falando aí de imigração. O que acontece é que existe dentro do processo imigratório americano uma determinada linha que se chama em Schedule A. Schedule A é uma, em inglês é shortcut, é um caminho que se corta para o processo imigratório. Então, o enfermeiro RN, um enfermeiro graduado, que é o meu caso, da doutora Valéria, doutora Roseli, essas pessoas entram no Schedule A. Os outros níveis de enfermagem não entram. Então, não existe, por exemplo, Schedule A para técnico, não existe. Didn't know that. Então, ou seja, é possível fazer o processo migratório? Sim, é possível, mas ele vai entrar no caminho normal do Green Card, e aí vai depender muito se há uma empresa sponsor que ela tem interesse em contratar esse enfermeiro que é técnico, o que não é tão simples assim.
Tá? Então, ou seja, apesar que o LPN ele pode exercer determinadas funções, por exemplo, são por funções privativas do RN, Education e Assessment. Então, ou seja, só o RN pode fazer isso, o LPN não pode, apesar dele poder receber ordem médica e tal, mas as empresas elas não contratam com essa frequência toda. Então, ou seja, é possível? Sim. O problema está dentro do processo imigratório. Tá? Ok. Perfeito, entendi. Valéria, durante a exposição do Flávio, ele citou uma coisa que eu acho bem interessante da gente entender, que é a questão do sponsorship, né? As empresas que contratam acho que eu não encontro da palavra, acho que se responsabilizam por essa contratação. E isso traça o caminho para a imigração do enfermeiro, né? Em Portugal é algo semelhante que existe nesse sentido? Deve haver alguma coisa semelhante, mas como nós temos o facilitador da língua, que nós achamos que é um facilitador, as pessoas terminam buscando essa informação dentro do próprio site da ordem. Que, por exemplo, foi o que aconteceu comigo, quando nós resolvemos vir para Portugal, foi em 2017, inclusive foi numa viagem para os Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, eu quero um lugar organizado para viver, um lugar tranquilo, né? O Brasil está muito bagunçado. E no final das contas, meu marido trabalha com tecnologia de informação e acabou que deu certo de virmos para cá, para Portugal. E tinha um facilitador da língua, porque eu não falo. Eu estou naquela fase, Flávio, do verbo to be, e olhe lá. É o meu inglês master, é o verbo to be. The book is not on the table ainda. É muito engraçado que aqui nós recebemos muitos doentes ingleses, né? Porque que o litoral do Algarve é cheio de ingleses, né? E eles chegam cá e não falam nada em português, porque todo mundo no Algarve fala inglês para atendê-los. E eles vêm para o hospital e chegam no hospital, eu só falo, oh, meu Deus, open eyes. Para fazer uma avaliação neurológica, meu Deus do céu, meu Deus, é horrível. Eu sempre falo, olha, eu não sei falar inglês. Isso me assusta muito ainda, mas enfim. E então, por exemplo, no meu caso, quando a gente resolveu vir, eu fui no site da ordem e busquei, no site da ordem tinha uma informação tal. Eu falei, vou lá, porque chegar lá só chega a levar a documentação que eu vou trabalhar. Quando chega aqui, a minha surpresa, me tiraram o chão quando disseram, não, eu não aceito. Quando a ordem recusou, me deu um pânico, assim, um desespero. Eu tinha deixado um concurso público em Osasco, de 2 anos, já 3 anos e pouco em Osasco. Tinha deixado o Hospital Sírio-Libanês. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E voltei para o banco da faculdade. Cheguei lá, tive que fazer aula com os meninos de 22 anos. Eu ia para a faculdade, eu tinha vontade de chorar. Eu tinha, meu Deus, um desespero total. Mas eu tive excelentes professoras que nunca me trataram como alunas, sempre me trataram como colegas e diziam para mim, Valéria, isso é só uma fase, isso é só um período, o que você precisa aqui é burocrático. E eu fui muito bem acolhida, inclusive pela diretora da faculdade, e as pessoas sempre me viram diferente, nunca me trataram como aluna. Eu lembro que eu tive que fazer uma prova oral. Eu falei, tá de brincadeira comigo, mas eu fui tão nervosa para fazer a prova. Aí eu tremi assim, porque você quer provar, você quer mostrar que você sabe, você não quer passar vergonha, só que você está vendo conteúdo lá de, sei lá, quando foi que eu estudei, sei lá, de muitos anos atrás. E o nosso conhecimento, ele termina sendo natural, você já não tem mais que ler, que estudar muitas coisas, porque já está incutido aqui, né? E de repente você tem que saber coisas que os miúdos aprendem, né? Lá no primeiro ano da faculdade, eu assustei. Quando a professora vai perguntar, eu lembro que foi uma diluição de insulina. Quer aprender a administrar uma pica, Valéria? Olha, eu só não vou falar porque para ir para o Brasil é pornográfico, como é que se fala por aqui, mas é assustador. É assustador quando a gente ir para um idoso e falar, levanta esse cu. Opa, daí, é isso mesmo. Desculpa, é isso mesmo, levanta. Daí.
E eles entendem dessa forma. Bem, aí fui fazer a minha prova oral com a professora. Ela perguntou para mim qual era a diluição de uma insulina rápida. Eu olhava para ela, ela falou assim: Valéria, calma. Aí me chamou a outra professora, que era a segunda avaliadora, colocou: olha, vamos conversar, Valéria, nós vamos conversar. Você vai me dizer da tua experiência, eu vou te perguntar sobre algumas áreas, você vai me contar da sua experiência e as coisas vão fluir. E ela começou a me puxar por uma conversa. Olha, Valéria, acabou sua prova oral. Eu, como assim acabou? A partir do momento que ela deixou de me tratar como estudante e passou a me tratar como colega, as coisas fluíram porque o conhecimento tem. E é muito engraçado que a nossa literatura, o que nós produzimos enquanto enfermeiros brasileiros, é muito consumida em Portugal. É muito consumida, muito consumida. É tanto que eles conhecem nossas terminologias em absolutamente todas as áreas. Por exemplo, em termos de música, de novela, que eles assistem muita novela brasileira. Muito, o consumo é muito, muito grande. Muita música brasileira, muita. Youtubers, tudo, eles consomem demais. E é tanto que eles conhecem o nosso linguajar. Só que nós consumimos o que de Portugal? Nada. Malemar Roberto Leal não vira-vira, né? Não vira-vira. E Malemar um fadozinho, que a gente sabe que o fado, né, daqui para um ou bacalhau. Os vídeos do Cristiano Ronaldo. Ou os vídeos agora, Cristiano Ronaldo. Pronto, mas é assim, é como o Flávio disse, não existe, é melhor, é pior. Não, trabalhamos diferentes. Trabalhamos diferente. Eu adoro, eu vou para o hospital público aqui, aqui eles têm uma tecnologia muito para frente em termos de produto, material e equipamento, né? Outro dia quebrou o soro que a gente conecta no equipo, o suportezinho do soro. Aí a menina disse: ai meu Deus, quebrou isso aqui. Eu falei: minha filha, daqui, peguei um esparadrapo, já fiz de mal. Eu falei: trabalhei no SUS, querida. As enfermeiras do SUS. A brasilidade agindo, né? É brasileiro. Brasileiro é melhor. Nunca pensei em fazer isso. Eu falei: pelo amor de Deus, minha filha, passa um ano no SUS que você vai aprender coisa pior. Não que o SUS, pelo amor de Deus, eu sou uma defensora, eu sou gestora em saúde, e eu falo que eu amo o SUS, respeito o SUS, acho é o melhor sistema público de saúde do mundo. É que a gente fala que tem as suas carências, né? Então, a gente aprende a trabalhar no SUS, mas a gente aprende também a desenvolver umas técnicas que nunca foram descritas em livros, com coisas, com materiais que você fala: meu Deus. E não serão descritas. Mas é isso. Meus amigos, muito obrigado, viu, pela imensa experiência que vocês compartilharam conosco aqui. Olha, eu adorei, foi um Eu adorei. Eu amei também. Aprendi muito. Fantástico. A experiência, precisamos repetir isso, se Deus quiser, nos próximos, fazer encontros específicos, né, Flávio, sobre debates sobre imigração, fazer uns debates temáticos, né, dessas diferenças de formação, talvez discutir caminhos que o enfermeiro brasileiro, quem estiver interessado, claro, pode traçar, tanto para os Estados Unidos como para a Europa, né, Valéria? Então, muito a se discutir nesse assunto. Eu acho um tema assim maravilhoso, até porque, desculpa, doutor Marcelo, lhe cortar, hoje em dia, eu tenho dito às pessoas que a gente tem tanta informação nos famosos grupos de internet que o excesso de informação virou desinformação. Desinformação. Entendeu? Então, é um debate assim sadio sobre isso, eu faria com prazer imenso. Que maravilha. Com certeza faremos outros. Eu venho aqui em nome da diretoria do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo agradecer a presença de vocês, a dispor esse tempo que vocês dedicaram a debatendo esse assunto de grande importância para os enfermeiros brasileiros que ou têm curiosidade ou pensam em um dia em migrar, né? E talvez, em cima dessas informações, até desenhar um planejamento para o futuro. Sim. Claro. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado. À disposição. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Tá, um abraço Prazer, a todos. pessoal. Boa tarde. Um abraço a todos. Abraço. Vou procurar vocês no LinkedIn. Pode procurar, pode a rede social, pode procurar e qualquer coisa pode chamar. Venham comer um bacalhau. O nome de todo mundo aqui. É Valéria com W. Eu vi, já marquei direitinho. E o Flávios. Isso, obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Obrigado. Valéria. Obrigado, Valéria. Um abraço.